Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Mais uma noite nós estamos aqui para chegar até você, levando o melhor da palavra de Deus, isto é, uma mensagem bíblica, cristocêntrica, para o teu crescimento, para o teu elevo espiritual. Tendo em vista que hoje o nosso tema é Onde está o Cordeiro? Nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 22 e versículo de número 7 e também o versículo de número 8 que eu passo a ler nesse exato momento, que diz assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus seja louvado pela sua palavra para sempre e eternamente. O Antigo Testamento tem mais de umas centenas de perguntas, mas para mim a mais célebre pergunta está no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Onde está o Cordeiro? Quem tiver a resposta dessa pergunta tem a luz para o final do seu túnel. Quem tiver a resposta a essa pergunta tem um remédio para os seus males. O budismo não sabe onde está o Cordeiro. O confucionismo não sabe onde está o Cordeiro. A igreja caótica não sabe onde está o Cordeiro. Os ímpios não sabem onde está o Cordeiro. Primeiro, o Cordeiro está nos céus. Segundo, o Cordeiro esteve na cruz. Terceiro, o Cordeiro está na Bíblia. E em quarto lugar, o Cordeiro está na história. Em quinto lugar, o Cordeiro está dentro do nosso coração. É tão interessante nós olharmos na Bíblia, ao longo da Bíblia, sobre a estadia do Cordeiro. Por que não dizer? Em Gênesis capítulo 22, o Cordeiro está simbolizado. Em Êxodo capítulo 12, o Cordeiro está prefigurado. Em Isaías capítulo 53, o Cordeiro está profetizado. Em João capítulo 1 e versículo 29, o Cordeiro está anunciado. Em 1 de Pedro, o Cordeiro está declarado. Em Apocalipse, o Cordeiro está entronizado. Se nós fizéssemos uma leitura panorâmica, dinâmica, no livro do Apocalipse, nós poderíamos ler assim: o capítulo 1 trata da visão do Cordeiro, o capítulo 2 e 3 trata das 7 igrejas do Cordeiro, o capítulo 5 trata dos 24 anciãos prostrados ao Cordeiro, o capítulo 6 está sendo derramado o cálice da ira do Cordeiro, o capítulo 7 tem muitos sendo salvos pelo sangue do Cordeiro, o capítulo 8 e 9 tem muitos inimigos do Cordeiro sendo por eles destruídos. O capítulo 10 tem um mistério, e é claro, o mistério do Cordeiro. O capítulo 11 tem muitas pessoas dando graças ao Cordeiro. O capítulo 12 diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O capítulo 13, diz que tem muitas pessoas com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O capítulo 14 diz que está chegando as primícias do Cordeiro. O capítulo 15 e 16 de Apocalipse diz assim: está o desenrolar do plano universal do Cordeiro. Que coisa linda! O capítulo 17 e também 18 de Apocalipse, alguém se levanta e diz: eu sou soberano. Esta é a soberania do Cordeiro. O capítulo 19 diz assim: quem está salvo, corra para cá, para a ceia do Cordeiro. O capítulo 20, algumas pessoas dando testemunho do Cordeiro. O capítulo 21 fala do casamento e ele apresenta a esposa do Cordeiro. O capítulo 22 tem um cenário final, tem o trono do Cordeiro. O capítulo de número 22, nós começamos a observar em Gênesis capítulo 22, o Cordeiro está morrendo por uma família. No capítulo 53 de Isaías, o Cordeiro está morrendo
por uma nação. Em João, conforme eu já disse, repito, capítulo 1, versículo 29, o Cordeiro está morrendo pelo mundo. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala principalmente sobre que o Cordeiro tem 4 mistérios, né? A Bíblia fala do mistério do sangue do Cordeiro, o mistério da cabeça do Cordeiro, o mistério dos pés do Cordeiro, o mistério das entranhas ou fressuras do Cordeiro. Como a Bíblia é linda. Hoje eu estava a pensar sobre o Cordeiro de Deus, eu estava pensando sobre Jesus Cristo, quando na verdade a Bíblia, desde Gênesis, conforme ele revela que ele é, e também foi profetizado como a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Números, em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, em Apocalipse, nós vamos ver que o tema central da Bíblia, o Cordeiro. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. A Bíblia fala do sangue de Jesus, o sangue incorruptível, o sangue imaculado, esse sangue que redime, esse sangue que não é semelhante ao sangue de animais, mas muito mais além. Esse sangue que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 e versículo 24, o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Quando eu leio a primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo 7, a Bíblia diz: mas os que andam com ele na luz, os que com ele na luz está, andam em comunhão com ele, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Hoje eu pensei sobre esse tema tão importante que é o Cordeiro de Deus ao longo da Bíblia. Muitas pessoas conhecem a história, simplesmente a história de Cristo, mas não conhecem o Cristo da história. Ele é único e nesta noite eu quero trazer uma mensagem mostrando a você por que Jesus é único. A Bíblia diz que enquanto o sangue de Abel olha para cima e pede punição, o sangue de Jesus olha para baixo e oferece perdão. Enquanto o sangue de Abel olha para cima e pede vingança, o sangue de Jesus olha para baixo e oferece anistia e reconciliação a todos que em Cristo crerem. Olha só como é interessante, o sangue de Jesus fala mais alto porque é um sangue superior, conforme Hebreus capítulo 8 e versículo 6, conforme o capítulo 9 também de Hebreus, versículo 11 até o versículo 14. O sangue de Jesus fala mais alto porque é o penhor da nossa justificação. Em Romanos capítulo 3 e versículo 24 e também o versículo 25. Em Romanos capítulo 5 e versículo 9. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10 até o versículo de número 14. O sangue de Jesus fala mais alto porque é a garantia da nossa santificação. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, em 1 João capítulo 1, conforme eu citei, e versículo 7. Olha que interessante quando nós começamos a observar a respeito do sangue de Jesus, o mistério do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é incorruptível. Que coisa maravilhosa! Ou seja, ele está pronto, sempre apontando para o presente, para purificar, para perdoar e purificar de todos os pecados, a todos os pecados dos homens. O sangue de Jesus, com exceção, claro, da blasfêmia contra o Espírito Santo, o sangue de Jesus estará em evidência para purificar, para lavar toda mancha e todo o pecado. Quem criou o sangue foi o próprio Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 20 e versículo de número 28 que o próprio Deus criou sangue para purificar, para lavar todos os homens, porque Paulo disse que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós estávamos prestes a morrer e a descer para o Hades, para o inferno, mas o sangue de Jesus é o nosso penhor, aleluia. O sangue de Jesus faz com que nós possamos olhar para cima e entender que há remissão
para todos aqueles que foram rebeldes e pecadores, conforme o livro de Efésios, ou melhor, a epístola de Paulo a Efésios, no capítulo 2 e versículo 3. Estávamos mortos em delitos, em transgressões, mas Efésios capítulo 2, versículo 1 nos assegura esta salvação, porque o perdão de Deus é oferecido a todos os homens. Nossos procedimentos eram, e nós sabemos muito bem que estávamos prestes a irmos para o inferno, mas a sua graça e o poder do seu sangue fez com que nós estivéssemos hoje louvando e exaltando o nome de Jesus. Uma das coisas que eu acho interessante é que, se Jesus tivesse vindo pelo sangue meramente humano de o seu padrasto José, nós não teríamos remissão pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ele veio por obra e graça do Espírito. A sombra do Onipotente desceu sobre Maria, e ficou então grávida de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! José era apenas padrasto, então no plano divino ele tem mãe, mas não tem ele tem mãe, mas José era padrasto porque o pai é de cima. Que coisa interessante! Quando nós olhamos para a pessoa bendita de Jesus, nós precisamos entender que quando você converte, você começa a olhar para o céu, você começa a olhar para Deus. Eu pensava hoje em trazer um estudo bíblico sobre essas verdades abundantes, mas o Espírito de Deus colocou em meu coração para me falar sobre algumas razões porque nós pregamos sobre a pessoa de Jesus. E a primeira razão que nós pregamos sobre a pessoa de Jesus é porque as pessoas não sabem onde Jesus está. Primeiro, ele está nos céus. Depois, ele está na Bíblia. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos falando de uma verdade que revela o próprio Deus, o próprio Jesus, porque a palavra é o verbo e o verbo é a palavra. Aqui está o verbo em forma de palavra escrita, e lá no céu está o verbo que está entronizado, que está no seu trono, e de lá contempla todas as coisas, inclusive a sua vida. Ele contempla a sua vida e sabe muito bem dos seus percalços, sabe muito bem dos seus dilemas, ele sabe muito bem dos seus traumas, ele conhece muito bem os seus desabores, ele sabe muito bem o que é que você está enfrentando nesses dias atuais. E eu quero, a partir de agora, citar 25 razões porque nós pregamos acerca de Jesus. Primeiro, porque ele é o homem ideal da antropologia. Segundo, porque ele é o Deus ideal da teologia. Quando eu falo de teologia, para aqueles que não sabem, eu estou falando do estudo ou tratado a respeito da pessoa de Deus. Porque ele é a sabedoria da filosofia. Aleluia! Ele, em quarto lugar, é o verbo da gramática. Em quinto, ele é a estrela e o sol da astronomia. Número 6, ele é a rocha da geologia. Número 7, ele é a vida da biologia. Número 8, ele é o número da matemática. Número 9, ele é o pacificador das contendas. Número 10, ele é um médico que cura todas as enfermidades. Se você tem uma enfermidade, creia que ele é o médico por excelência. Número 11, ele é o advogado das causas perdidas. Número 12, ele na sua vida, ele é o meu exemplo. Número 13, na sua morte, ele é a minha propiciação. Número 14, na sua ressurreição, ele é um conquistador. Número 15, na sua ascensão, ele é um rei. Número 16, na sua intercessão, ele é o sumo sacerdote. Número 17, ele foi e é e sempre será o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha, número 18, Satanás não pôde matá-lo. No número 17, Herodes, como eu já disse, Herodes não podia matá-lo. Número 18, Satanás não pôde vencê-lo. Número 19, ele é o sacerdote maior que Arão. Número 20, ele é o comandante maior que Josué. Que coisa linda. No 21, ele é o líder maior que Moisés. Quem é Jesus? Ele é o mestre mais sábio que Salomão. Número 23, ele é o rei maior
que Davi. Número 24, ele é o profeta maior que Elias. Número 25, ele é o amigo mais íntimo de Jonathan. 25 razões por que pregamos acerca ou a respeito, porque pregamos Jesus. E esse Jesus que está vivo, está pronto para te salvar, está pronto para te libertar, está pronto para te dar plena salvação. E que você tenha consciência de que ele é especial. Sabe por quê? Porque ele nasceu como ninguém nasceu. Por que Jesus é especial? Porque o seu nascimento foi sobrenatural. Jesus é o resultado, por exemplo, de 20 séculos de expectativas proféticas. Você sabia disso? Jesus é anunciado 20 séculos. Olha só, antes de nascer, quem é o profeta messiânico é Isaías. Isaías tem 66 capítulos. John Donne, o poeta, diz assim: o infinito está enclausurado naquele pequenino ventre, isto é, antes dele nascer, ele, Jesus, no ventre de Maria. Ele era uma criança e fez um rei estremecer no trono. Toda criança nasce príncipe quando nasce, mas por ele, quando nasceu, já nasceu rei. Aleluia! Ele foi glorificado por anjos quando nasceu. Nasceu sem pecado, viveu sem pecar e foi assunto aos céus por sua glória, sem pecado. Por isso ele é especial, por isso ele é único. Por isso Jesus é ímpar. Ele foi glorificado por os anjos quando nasceu. Quando nós observamos na sua adolescência, ele confundia os sábios. Viveu e falou como ninguém. Era senhor do átomo e teve a capacidade de multiplicar pães e peixes. Conheceu os segredos da alquimia e transformou água em vinho. Foi capaz de quebrar a lei da gravidade e andar por cima da água da Galileia, como se fosse um tapete. Ele morreu em seu lugar. Ele ressuscitou com todo o poder no céu e na terra. Não pregamos Buda, porque Buda dizia assim, que ele era iluminado. Nós pregamos a Jesus, porque ele não é iluminado. Ele é a luz do mundo. Ele é o iluminador. Não pregamos Mahatma Gandhi, porque ele disse, se eu morrer, eu fracasso. Jesus disse, eu vou morrer e a vitória está na minha morte. Quando Jesus disse, dou a minha vida, mas no terceiro dia eu torno a tomá-la de novo. Quando Jesus morreu, aconteceu 4 coisas em 4 lugares distintos. No inferno, Satanás foi vencido. O cântico do Cordeiro foi introduzido. O universo houve uma reconciliação muito grande das coisas de cima com as coisas de baixo. E em 4º lugar, no seu coração, no meu coração, houve um acontecimento especial, porque a graça de Deus foi introduzida no seu peito, no meu peito. O pecado saiu, o mal saiu e a graça soberana entrou. Por que pregamos a Jesus? Porque Deus forma, a escola informa, o pecado deforma e o Espírito Santo transforma. E para aqueles que não sabem, quem é Jesus? Deixa eu te responder. João disse, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Natanael disse, ele é o Rei do mundo. Zacarias disse, ele é o sol nascente nas alturas. Olha só, Maria disse, ele é o meu Salvador. Os samaritanos disseram, este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Pedro disse, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo disse, ele é aquele para quem todas as coisas subsistem, o primogênito da criação, porque aprove a Deus que nele toda plenitude habitasse. Para o escritor aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote, sem mácula, inculpável, separado do pecado e feito mais alto do que os céus. João disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para o Pai, este é o meu Filho amado, em que minha alma tem nele prazer. Para os anjos, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para os reis do mundo, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu coloquei uma nota que eu acho interessante lê-la. Eu não creio que o mundo chegou aqui sem a influência de Jesus. Jesus é a resposta das nossas indagações. Pedro perguntou, para onde iremos nós?
Os ensinos, por exemplo, eu estava olhando os ensinos de Sócrates, Aristóteles, Platão, não foram capazes de mudar e de salvar a Grécia da ruína moral. Você sabia que Sócrates ensinou 40 anos e morreu? Você sabia que Platão ensinou 50 anos e morreu? Você sabia que Aristóteles ensinou mais 40 anos e morreu? Eles ensinaram 130 anos. E aí o que acontece? Vem Jesus. Jesus ensinou 3 anos. É por isso que ninguém falou como ele falou. Os ensinos de Maomé e Confúcio foram incapazes de tirar o povo da miséria e o fanatismo do seu povo. Atenas, a voz das artes, das letras, com o seu Areópago e sua colina de Marte, silenciaram para sempre. Roma, com todo o seu poderio bélico e organização política, virou pó da história. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que Jesus é único? Ele é único quando disse assim: ide e pregai o meu evangelho. Ele é único porque ele tem a data do seu nascimento celebrada em todo o mundo ocidental e parte do Oriente. Por que Jesus é único? Porque ele diz assim: sem mim vós nada podeis fazer. Ele é único porque ele é a esperança dos profetas. Ele é único porque sem ele não teria igreja, não teria consolação e nem tampouco o Natal, que é comemorado o nascimento dele dia 25. Sem ele não teríamos o Novo Testamento. Sem ele, ele é único porque a encarnação, a crucificação, a ascensão, tudo nele é glória. Ele veio da glória. Em glória, perdoou voluntariamente os pecadores. Morreu vicariamente. Ressuscitou visivelmente. Voltará triunfantemente em glória para arrebatar uma igreja gloriosa que vai morar para sempre na glória do Altíssimo. Não queira você também, querido irmão em Cristo, amigo, que está me ouvindo nesse momento, ir também morar na glória? Você precisa entender que Jesus é único. Ele voltará triunfantemente em glória para arrebatar uma igreja gloriosa. Uma igreja que está cada dia se preparando para encontrar com Ele, porque Ele voltará. Ele não está voltando, como alguns usam esse jargão, porque Ele não saiu de uma viagem. A Bíblia diz que Ele voltará. Ele não saiu de lá, porque o momento que Jesus sair, Ele chega, é porque é como Paulo disse, num abrir e piscar de olhos. Então Ele não está fazendo uma viagem, Ele não está voltando, Ele sim voltará. Uma das coisas interessantes que eu anotei é que Buda nasceu em 560 e morreu em 480 a.C. Maomé nasceu por volta de 570 a.C. e morreu por volta de 632 depois de Cristo. Confúcio nasceu em 551 e morreu em 479 a.C. Allan Kardec nasceu em 1803 e morreu em 1869 depois de Cristo. O cristianismo é a única doutrina que não está baseada nas especulações filosóficas e religiosas. O cristianismo está baseado numa afirmação histórica. E hoje, como eu vim trazer simplesmente esse paralelismo, mostrando sobre Jesus prefigurado, Jesus encarnado, Jesus pregando, Jesus vivendo e Jesus assunto ao céu, eu quero concluir dizendo: o músico morre e a música permanece. O poeta morre e a poesia fica. O pregador se vai e Jesus é o que fica. O artista perece, mas a arte permanece. Jesus não é uma religião. Jesus não é um cristianismo. Jesus não é uma filosofia de vida. Jesus não é um pensamento. Jesus não é uma doutrina. Jesus não é uma igreja. A salvação não está em um credo religioso. Não está na relação do homem, mas está na relação do homem com Jesus. Só existe uma pessoa que é capaz de nos interpor com a pessoa do Criador, que nos ama e nos entende. E essa pessoa é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é capaz de fazer com que você um dia chegue aos céus. Entregue a sua vida a Ele. Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos.
os seus sonhos, no nome poderoso de Jesus. Amém.